Amém, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Você se sentiu abençoado pelo louvor hoje? Você se sentiu ministrado pelo Senhor? Eu me senti. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Deus abençoe a sua vida, Néia, Sebastião, foi uma bênção. Obrigado por nos ministrar nessa tarde. Não sei você, mas eu estou muito feliz com aquilo que Deus está fazendo. Não só na minha vida, no nosso meio. Domingo a gente teve batismo. Se você não viu ainda o culto, veja lá no YouTube. Foi uma bênção. A gente percebe o Espírito de Deus se movendo entre nós. E na semana que vem a gente vai ter um tempo muito especial, que é uma semana de oração e jejum. E a gente quer que a igreja inteira esteja orando e jejuando pelas mesmas coisas. Por isso o pessoal do Ministério de Oração preparou um material. Esse material está ali embaixo, ó. A Eti está com ele na mão ali até, dá para fazer propaganda com ela. Esse material está ali na portaria, então por favor, se empenhe. Pega hoje ali já o seu caderninho de oração, para que na semana que vem a gente possa orar juntos. E o pastor Paulo também vai começar um curso sobre oração, sem ser nesse domingo, no outro, ou seja, no segundo domingo de junho começa o curso. Se eu não me engano vai durar 4 ou 5 semanas. Eu já me inscrevi. Se você quiser se inscrever, você pode falar com a gente, pode mandar mensagem para a secretaria da igreja, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que necessita de muitas coisas para termos uma vida transformada. Mas muitas vezes o que nós precisamos entender é de que tudo que nós necessitamos é única e exclusivamente da presença do Senhor nas nossas vidas e do que Ele tem preparado para nós. Deus tem falado muito comigo através do capítulo 4 do livro de João. É um texto muito conhecido. Se você não sabe, é o texto ali em que Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço. Mas tem um versículo que tem falado demais comigo nos últimos tempos. É o versículo de número 34. Porque lá Jesus deixa bem claro para os discípulos de que tudo o que ele precisava fazer era simplesmente cumprir a vontade de Deus. Ele diz que a comida dele era cumprir a vontade daquele que tinha o enviado. E muitas vezes o que a gente pode perceber é que o mundo tenta jogar para nós como se nós precisássemos de muita coisa. E era exatamente aquilo que estava acontecendo com Jesus naquele momento. Era quase meio-dia, mais de meio-dia. Jesus estava ali há um bom tempo andando, falando da palavra. Os discípulos já tinham conseguido um pouco de comida. E eles começam a falar para Jesus: Jesus, come, você precisa se alimentar. Você precisa encher aí o seu corpo de energia para que você possa continuar fazendo as coisas. E aí Jesus olha para os discípulos e fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E muitas vezes, aos nossos amigos, os nossos familiares, eles agem como os discípulos agiram na vida de Jesus. E a gente passa a acreditar que a gente precisa de muitas coisas. E é claro que a gente precisa das necessidades básicas. Por favor, não vai deixar de comer porque o pastor falou sobre João 4,34 no culto. Mas o que eu estou dizendo é de que muitas vezes a gente está mal porque a gente se sente pressionado pelos outros a buscarmos outras coisas. Sendo que, na verdade, tudo que nós precisamos buscar é o Senhor. A gente passa a reconstruir a nossa vida e colocar a nossa vida no prumo certo quando o nosso maior desejo passa a ser o mesmo desejo que o de Cristo: buscar o Pai e cumprir a vontade dEle. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde. Por isso, se você puder e quiser, queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 5. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 5. Eu vou ler a palavra de Deus na tradução NVI, e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Romanos, capítulo de número 5, do verso de número 1 ao verso de número 5. Onde a palavra do Senhor diz assim para nós: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos clamar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Mas nesse momento eu peço, Santo Espírito de Deus, venha sobre nós nessa tarde. Quebranta os nossos corações. Fala da palavra de Deus conosco, para que possamos sair daqui diferentes e prontos para servirmos ao Senhor, ouvirmos a sua voz e vemos o Senhor agir. Que o Senhor venha nos falar ao nosso coração e gerar a convicção dentro de nós de que tudo que nós precisamos está em Ti. Essa é a nossa oração nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, eu acho a carta de Paulo aos Romanos uma carta muito bonita. Por isso, se você nunca leu Romanos inteiro, eu te convido. Vai lá essa semana, lê 3 capítulos por dia. Você vai conseguir acabar a carta de Paulo aos Romanos numa forma muito rápida. E você vai perceber de que Paulo aos Romanos, ele está falando muito sobre a importância de entendermos que a nossa vida não está baseada na religiosidade, no nosso passado, ou em que nós fizemos lá atrás, mas sim sobre a nova vida que nós temos em Cristo. O que a gente pode perceber dentro da carta é de que provavelmente aqueles irmãos eles estavam com umas desavenças dentro da igreja, porque alguns eram judeus e achavam que os irmãos que estavam chegando precisavam cumprir as origens judaicas para que então eles pudessem ter uma esperança de salvação e viverem uma nova vida. Mas o que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos, nos versículos que nós lemos, é de que no final das contas, não era sobre a circuncisão. No final das contas, não era sobre saber muitos versículos da Bíblia de cor. No final das contas, não era sobre ter muito conhecimento. Paulo estava dizendo de que não era sobre ter algo novo, mas entender o que cada um naquela comunidade já tinha em Cristo. Para que então o Senhor Jesus pudesse produzir esperança no coração deles, para que cada um individualmente e coletivamente pudesse reconstruir a sua vida a partir da esperança que está em Cristo, e não a partir das circunstâncias, não a partir dos nossos recursos e não a partir das nossas forças. Paulo está dizendo aqui para nós de que somente pela fé nós podemos ter esperança de que é possível reconstruir a nossa vida e vivemos a vida para o Senhor. Se a gente for ler o versículo de número 1 novamente, a gente vai perceber que Paulo diz que somente pela fé nós podemos ter paz com Deus. E que é justamente a graça de Deus que nos mantém firmes. Olha que interessante, irmãos. Paulo está dizendo de uma forma muito clara para nós de o que nos faz ter esperança não é ter muitas coisas, não é ter muita capacidade, não é ser muito bom, é simplesmente buscar ter paz no Senhor, para que a graça dele repouse nas nossas vidas. E com isso a gente entende de que nós não precisamos correr atrás daquilo que nós já temos em Deus. E muitas vezes a gente se perde justamente por conta disso. A gente está correndo atrás de outras coisas. A gente está correndo atrás de outros lugares para que a gente possa ter aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Vou confessar um pecado para vocês, pode ser? Quando eu era criança, eu era um pouco cleptomaníaco. Assim, eu fazia grandes roubos na minha casa. Todas as vezes que eu percebia alguma moeda dando sopa, eu pegava a moeda e guardava para mim. Colocava lá no meu cofrinho, ou usava aquela moeda para comprar algumas coisas lá na lanchonete da minha escola. Tinha pipoteca, tinha doce. E eu nunca esqueço uma vez que a minha mãe chegou assim, com uma sacola muito grande de moedas. E ela colocou em cima da mesa. E eu comecei a contar aquelas moedas, eu falei, meu irmão, eu vou ficar milionário. Ao todo, com todas aquelas moedas ali, tinha R$ 27,35. Eu comecei a fazer as contas de quantas pipotecas eu poderia comprar, quantos chicletes eu poderia comer. Eu falei, rapaz, eu estou rico. Só que eu pensei uma coisa, se eu pegar tudo, vou acabar
mostrando que eu sou um marginal, né? Então eu vou pegar de pouquinho em pouquinho e eu vou pegando aquelas moedas. Eu acredito que no final das contas ninguém vai perceber. Eu lembro que no primeiro dia deu certo. No segundo dia eu já estava me sentindo o maior ladrão de todos. Fui pegando mais confiança. Ao invés de pegar 30 centavos, peguei 75, Ivani. Eu comecei a ficar um homem sem coração. Então outro dia eu peguei mais ainda. Eu lembro que até chegou um dia que eu estava pegando as moedas e a minha mãe entrou na sala. E provavelmente ela não ia fazer nada. Mas a cara que eu olhei para ela mostrou de que eu estava fazendo aquilo com a intenção errada. Mas eu nunca vou me esquecer a frase que a minha mãe me disse. Ela olhou para mim e ela disse assim: olha, você sabe que se você me pedir um pouco dessas moedas eu vou te dar, né? E naquele momento eu falei: rapaz, não preciso roubar, não preciso ser um marginal. Confessei os meus pecados, entreguei a vida para Jesus ali naquele momento. Mas aquela frase parece que entrou no meu coração, de que no final eu não precisava roubar aquilo que já era direito meu como filho. No final eu peguei os R$27,35, comi muito chiclete, muita bala, muita pipoteca, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas sabe o que eu percebo? É que muitos de nós vivemos a nossa vida dessa forma. Ao invés da gente ir até Deus e encontrar nele aquilo que nós precisamos, a gente vai tentando correr atrás das moedas da vida. E Deus está olhando para a gente e falando assim: filho, filha, você sabe, né? Que se você me pedir, eu vou te dar. O problema é que a gente corre atrás de tantas coisas, ao invés de correr atrás de Deus, que a gente se contenta com migalhas, que a gente se contenta com trocados, ao invés de viver plenamente aquilo que Deus preparou para nós. E parece que por tentar fazer as coisas do jeito errado, a gente se sente mal. A gente nunca se sente inteiro, a gente nunca se entrega por completo na presença de Deus. Parece que a gente vai se cobrindo dele, ao invés de nos entregarmos de todo o coração, para que ele venha repousar da esperança que vem dele em nossos corações. Enquanto a gente se cobre, a gente não pode ser tocado por Jesus. E enquanto a gente não é tocado por Jesus, a gente não encontra paz. Eu me senti muito mal um sábado à tarde, com uma ação de uma diaconisa aqui da igreja. Inclusive ela está aqui, não vou nem olhar para ela ali, ela está lá no fundo, com aquele olhar de bravo, até parece, né? Mas eu lembro que eu estava chegando para o culto dos jovens no sábado à noite, e Deus tem me inspirado a tentar pregar o evangelho para pessoas aqui na rua antes do culto e convidar as pessoas para entrarem. E naquele dia estava frio. Eu não sei se você sabe, irmão, mas quando você é careca, parece que o frio fica muito mais intenso, principalmente aqui nas partes altas. Eu tenho cabelo, eu sou careca por opção, eu raspo porque eu quero. Se eu quiser deixar crescer, eu fico bem cabeludo aqui. Mas aquele dia estava tão frio, mas tão frio que eu tive que andar de touca. Eu lembro que eu estava andando ali no Largo da Ordem e eu encontrei a Priscila. E a Priscila passou por mim e ela nem me reconheceu. E eu fui voltar, né, para dar boa noite. Meu irmão, quando eu dei boa noite, a Priscila deu um pulo. E ela falou: boa noite, boa noite. E quando eu tirei a touca, naquele momento ela entendeu que era eu, ela ficou mais tranquila. Me deu boa noite e ficou tudo certo. Mas sabe, naquele dia Deus ministrou meu coração. E Ele disse que muitas vezes a gente não encontra presença na alegria do Senhor porque a gente se cobre. Às vezes a gente está com frio, mas às vezes a gente está com medo daquilo que a gente fez. E ao invés de chegar a Deus com a cara limpa, a gente se cobre na presença dEle, como se a gente precisasse se esconder. E quando a gente se cobre de Deus, a gente não consegue se entregar por completo. E aí parece que a nossa vida, ao invés de ser uma vida que se entrega e encontra esperança, é uma vida que se esconde e é governada pelo medo e por aquilo que a gente acha que a gente ainda não tem. Deus, quando olha para nós, Ele não está com medo. Deus, quando Ele olha para nós, Ele não está ansioso. Deus, quando olha para nós, Ele não está com nojo dos nossos pecados. Deus, quando olha para nós, Ele está falando: filho, até quando você vai andar escondido, sendo que você pode revelar para mim tudo que você é e eu vou continuar te amando? Deus não quer que você espere, ou Ele não quer esperar que você seja perfeito para que então Ele te ame. Ele te ama. E Ele quer mostrar para você que você não precisa ser perfeito para ser amado por Ele. Mas quando você se entrega ao amor dEle, Ele vai endireitando os seus caminhos.
É por isso que ao invés de a gente se cobrir com medo dos nossos erros, a gente tem que expor os nossos erros, para que a paz que vem dele possa encher os nossos corações. E para que assim a gente não ande a vida com medo, ansioso, pensando que falta alguma coisa, mas para que o nosso coração seja cheio da esperança, para que então, apesar das dificuldades, a gente venha a perseverar. E esse é o segredo. Vocês perceberam de uma coisa? Paulo está falando que a graça vai repousar sobre nós, mas Paulo também diz que nós deveríamos perseverar, para que então pudéssemos ter esperança no final. Olha lá o que está escrito no verso número 3 e verso número 4. Está bem escrito de que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque as tribulações elas geram é de que ele sabe que a gente vai errar, que ele sabe que a gente vai pecar. Por isso ele não pede perfeição, ele pede perseverança. Paulo está dizendo que é a perseverança que gera caráter aprovado, e não o contrário. Mas já percebeu que muitas vezes a gente não vive como a palavra de Deus, e a gente tenta ter caráter aprovado, para que então a gente persevere no amor de Deus, e para que então a esperança seja produzida no nosso coração. Não! Paulo está dizendo, apesar dos erros, Deus ama vocês, por isso perseverem. E conforme vocês forem perseverando, vocês vão melhorando. E conforme vocês forem melhorando, vai gerar caráter aprovado. E sabe o que vai acontecer quando vocês perceberem o agir na vida de vocês? Esperança. As coisas vão começar a acontecer. O amor de Deus vai começar a fluir. Não porque você é bom demais, mas porque você decidiu perseverar em confiar nele. E entender de que você é amado pelo Senhor, apesar dos seus erros. Tem muita gente querendo conquistar coisas muito grandes para Deus, para então ser amado por Ele, mas a lógica do reino não é essa. Nós conquistamos coisas muito grandes e importantes quando nós decidimos fazer aquilo que parece ser pouco e desinteressante todos os dias da nossa vida, cultivando o nosso relacionamento com Deus, para que a esperança dele seja formada em nossos corações. Algumas semanas atrás eu assisti uma biografia do presidente Ronald Reagan. Ele é um presidente norte-americano. E ele é um presidente bem famoso porque por muito tempo ele foi um ator de Hollywood. E depois de muito tempo de abandonar a carreira, ele se tornou presidente dos Estados Unidos. E ele assumiu os Estados Unidos no momento em que o mundo como um todo estava passando por uma crise muito grande. Em especial os Estados Unidos, eles estavam com uma crise financeira gigantesca, devido ali àquele momento pós-guerra e todas as crises que estavam acontecendo ali. Mas mais do que isso, havia uma crise política, porque havia ali a Guerra Fria. E quando ele assumiu o governo, todo mundo queria que ele assumisse medidas drásticas. Todo mundo queria que ele fizesse várias medidas para que a economia se recuperasse em um piscar de olhos. Todo mundo queria que os Estados Unidos investissem em armamento, em mísseis, para que eles pudessem ser mais poderosos e acabar com a União Soviética, e aí a coisa ia ficar muito bem. E a pressão em cima dele era muito grande para que ele fizesse uma grande coisa e para que do nada ele tivesse grandes resultados. Mas sabe qual era a filosofia dele? Cautela. Teve uma frase e uma coisa que ficou muito famosa ali, uma citação que ficou muito famosa dele, que ele disse o seguinte em uma entrevista, no momento em que a coisa estava pegando fogo. Ele falou o seguinte: nós não podemos tornar tudo certo da noite para o dia, mas podemos decidir fazer o que é certo todos os dias. E aquele homem ele foi tomando pequenas medidas. Ele foi fazendo pequenas coisas, pequenas concessões, foi vivendo de uma forma equilibrada. E sabe o que aconteceu? Ele ficou um bom tempo como presidente. E mais do que isso, até hoje é lembrado como um dos grandes presidentes da história dos Estados Unidos. Não porque ele fez uma grande coisa,
mas porque ele decidiu fazer pequenas coisas por um longo período de tempo, e isso gerou paz no mundo, mas principalmente paz para aqueles que estavam dispostos a viver o mesmo que ele estava vivendo. Sabe o que acontece com a gente? Normalmente a gente acha que as coisas vão melhorar se a gente fizer uma grande coisa. A gente tem uma grande atuação, uma grande ideia. Mas sabe o que realmente transforma as nossas vidas? Quando em pequenas atitudes nós decidimos perseverar na presença de Deus, para que o caráter seja transformado, seja gerado em nós. E assim possamos ver que em Jesus nós somos a esperança da glória. Nós só podemos viver a realidade de Deus nas nossas vidas quando a gente decide pagar esse preço de fazer pequenas coisas, pequenas concessões, até que o Senhor Jesus reine totalmente nos nossos corações. O problema é que muitas vezes a gente está disposto a pagar preço por outras coisas, mas não está disposto a pagar o preço por um relacionamento com Ele. Eu lembro quando eu estava ali no ensino médio, e eu tinha um amigo que era muito amigo meu. Não vou entregar ele aqui porque ele não tem nada a ver com essa história, né? Nem sabe que eu vou virar pastor. Imagina se ele vê lá a mensagem do nada. Até dá ruim, né? Não dá para trazer ele para a igreja porque ele vai se sentir ofendido. Mas eu lembro que teve um dia que tinha uma menina da nossa escola que era assim. Ela era muito bonita. Ela era a pessoa mais bonita da escola. Estava eu lá, meu amigo, no lanche, no recreio. E essa menina abordou a gente. E ela falou: olha, pessoal, eu gosto muito de vocês dois. Nunca tinha falado com a gente na vida, Sérgio. E eu queria convidar vocês para uma festa. É uma festa que vai estar todo mundo aqui da escola. Então, vocês compram o ingresso comigo e vocês vão. Vocês me falam aí no final do dia se vocês vão querer ir nessa festa ou não. O ingresso é R$20. Na época que R$20, irmão, era muita coisa. Dava para comprar um apartamento lá no Campo Comprido. Era muito dinheiro mesmo. E eu lembro que a gente foi para a sala e o menino começou a falar: vamos, Cleuber, vamos. Eu falei: meu irmão, uma menina dessa chamar a gente para uma festa, olha ela, olha para a gente, deve ter alguma coisa estranha. A gente vai chegar lá, vai ser um sequestro relâmpago, vão sequestrar a gente, vão levar a gente para algum lugar. Não está certo isso não, tem caroço nesse angu. Daí ele falou: mas você não vai, eu vou. Eu falei: tudo bem, então vai você. Ele foi lá e comprou o ingresso, achando que ele era especial para aquela menina. Eu lembro que chegou no dia, Sebastião, não era nem sábado, mas ele tomou banho. Comprou roupa nova, passou o melhor perfume. Chegou o horário da festa e ele foi lá para aquele lugar. Quando ele chegou, ele sentou, ele achou estranho, que tinha um monte de moleque, mas não tinha ninguém ali. E aí, naquele momento, ele olhou para o relógio, e nada da menina, e nada da menina. E falou: vou perguntar aí para alguém se alguém conhece ela. E ele foi lá e perguntou para o garçom do lugar, né? Olha, você conhece essa menina aqui? O nome dela é tal, ela me convidou para uma festa. Ele falou: conheço sim, ela é uma promoter aqui. E sabe o que ela faz? Para ela poder entrar de graça na festa que começa às 9 horas, ela vende ingresso para um monte de gente para a festa que começa antes. Tá vendo todos esses meninos aí? Foi todos os meninos que ela vendeu ingresso. E agora ela vai poder entrar de graça na festa que começa mais tarde. Meu irmão, naquela hora, aquele menino ficou feliz porque no final das contas não era um sequestro relâmpago. Mas ele se decepcionou muito porque na verdade ele não era importante para ela. Ela só queria que ele pagasse o preço para que ela fosse na festa mais tarde. E sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente está pagando o preço pelas coisas erradas e por isso a gente se frustra. A gente investe tempo, dinheiro, energia em um monte de coisa. E aí sabe o que acontece? A gente se sente como esse menino se sentiu naquele dia, abandonado, rejeitado, porque a gente está entregando tudo que nós somos para algo que não tem valor. Mas quando a gente decide pagar o preço, o ingresso, para entrar na festa da presença de Deus, meu irmão, a coisa muda, a coisa é diferente, porque Ele é fiel e em todo tempo Ele é bom. E quando a gente vive a partir da presença de Deus, na presença de Deus e com a presença de Deus, algo novo é gerado no nosso coração. E mesmo com as circunstâncias difíceis, mesmo com as adversidades, nós nos gloriamos nele, porque nós entendemos que nele nós vamos ter força e vamos conseguir superar toda e qualquer dificuldade,
pois Ele derrama da glória dele sobre as nossas vidas. É por isso que eu quero que fique bem claro para você, meu irmão, que uma vida de paz, no final das contas, não é uma vida de muitos resultados. Uma vida de paz não é uma vida de grandes feitos. Uma vida de paz não é uma vida onde nós não temos circunstâncias difíceis. Uma vida de paz é uma vida de esperança constante, porque a esperança constante no Senhor nunca vai nos decepcionar. E não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus. Olha o que está escrito lá no verso número 5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações. Irmão, ela nunca vai nos decepcionar. Se nós derramarmos toda a nossa vida diante do Senhor e a partir da esperança que vem dele a gente viver, nós viveremos grandes coisas nele. É por isso que a esperança ela não está baseada nos nossos resultados. A esperança ela está relacionada à tranquilidade do nosso coração. Uma outra coisa que eu achei interessantíssima nessa biografia do Ronald Reagan é um momento que ele já está um pouco mais velho e ele vai ter uma entrevista ali com um repórter. E aí o repórter já olha para ele e fala para ele: olha, você foi um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos, a sua história é uma história magnífica, você já teve vários empregos antes de ser presidente, e eu queria saber qual foi o emprego que você mais aprendeu na sua vida. Estava todo mundo esperando que ele ia falar justamente o cargo de presidente dos Estados Unidos, porque talvez seja o emprego mais cobiçado dos Estados Unidos. Mas naquele momento ele parou assim, pensou: olha, sabe, eu acho que o emprego que eu mais aprendi na minha vida foi quando eu fui salva-vidas por 3 meses durante as minhas férias de verão. E aí o entrevistador, meio chocado, perguntou: mas por que isso? Porque ele falou: rapaz, quando eu comecei a ser salva-vidas, eu ficava com muito medo. Assim, eu tinha uma ansiedade muito grande, porque eu morria de medo de alguém se afogar e eu não conseguia ajudar essa pessoa e essa pessoa acabar falecendo. Mas sabe o que esse emprego me ensinou? De que no final das contas, a ansiedade e o medo são muito mentirosos. Porque eu sentava lá e 98% do meu tempo eu não fazia nada, porque ninguém precisava da minha ajuda. Mas sabe o que era mais interessante? Era quando as pessoas precisavam de ajuda. Quando elas estavam se afogando, tinha 2 resultados, né? Ou eu conseguia salvar aquela pessoa, e muitas ficavam bravas comigo, porque elas passaram vergonha, elas falavam: não, eu sei nadar, eu não precisava de ajuda não, eu consegui sem você. Ou elas reconheciam que precisavam de ajuda, mas ele percebia no processo de que na verdade o problema não era porque aquela pessoa não sabia nadar. O problema é porque aquela pessoa estava com medo demais para fazer aquilo que ela já sabia que tinha que fazer. Ele disse: assim é a vida. Sabe o que a gente precisa entender? É de que muitas vezes o medo e a ansiedade eles são só mentirosos mesmo. E se a gente não dá voz para eles, não der ouvido para eles, a gente vai ficar sentado no banco e a vida vai acontecer. Segundo, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Por isso não tenta se entregar por pessoas que não querem ajuda. Fica bem tranquilo, porque você vai ver que no final das contas, se você tentar ajudar essas pessoas, quem vai se prejudicar é você. Mas entenda uma coisa: quando as pessoas precisam de ajuda, na verdade elas não precisam de você. Elas simplesmente precisam de uma força sua, para que elas simplesmente vençam o medo e a ansiedade e elas façam aquilo que elas já sabem que precisa ser feito. Sabe o que eu entendi com isso? De que eu nunca preciso ser o salva-vidas. Eu não sou o salva-vidas da minha vida e ninguém é o salva-vidas da própria vida. E eu não vou conseguir salvar a vida de outras pessoas. Tudo que eu preciso fazer é direcioná-las para o caminho certo. Naquela hora eu falei: Reagan, se fosse eu já ia falar, e o caminho certo era Jesus. Já ia puxar um apelo: quem não conhece Jesus ainda, levanta a mão, e muitas pessoas se converter, porque aquele homem falou o que é o Evangelho. Talvez você está perdendo a sua vida porque você está tentando salvar ela. Talvez você está se afogando porque você está se achando bom demais e está querendo se ajudar sozinho. Talvez você está se afogando porque você está deixando o medo e a ansiedade falarem alto demais. Mas sabe o que acontece quando você entende que você não salva vidas e que o seu salva-vidas é Jesus? A esperança dele repousa na sua vida. Ele mostra qual é o caminho e você consegue perceber e ver para onde Deus quer te levar. Às vezes o que mais atrapalha a visão que Deus nos deu é justamente a nossa vista.
a gente se deixa demais ser levado por aquilo que está vendo e, consequentemente, a gente não olha para o Senhor para que Ele venha transformar as nossas circunstâncias. Alguém aqui já ouviu falar daquela devocional que se chama Café com Deus Pai? Talvez você já tenha ouvido falar, você já tenha visto em alguma livraria, mas é uma das devocionais que tem sido mais vendidas no mundo. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista com um pastor que escreveu essas devocionais. Irmão, eu nunca li, por isso não é uma recomendação, só estou contando a história que ele contou. E ele estava dizendo que há muito tempo atrás, uns 3, 4 anos, Deus começou a falar para ele, você está vendo essas crises que você está enfrentando? Comece a escrever devocionais sobre essas crises, porque elas vão abençoar muitas vidas. E aí no meio das crises ele ia lá e todo dia ele escrevia uma devocional. Só que teve uma hora que a coisa ficou difícil demais e ele simplesmente parou de escrever. E ele começou a enfrentar uma crise financeira brava, assim, muito grande. E ele começou a orar para Deus. E ele começou a falar assim, Deus, olha, nem dinheiro para pagar as minhas contas eu estou tendo. E aí Deus falou assim, olha, mas por que você desistiu do plano que eu dei para você? Ele mesmo quebrado, com as circunstâncias difíceis, começou a escrever as devocionais que traziam esperança para o coração dele. No final das contas, um dos irmãos da igreja lá leu aquelas devocionais, começou a compartilhar com as pessoas e todo mundo começou a falar, pastor, isso aqui dava um livro. Sabe o que aconteceu? Aquele homem fez um livro, aquele livro se tornou um best-seller. Se eu não me engano, está no top 5 de livros mais vendidos já faz 3 anos seguidos. Ele disse que lá em 2023, o podcast que ele faz, lendo a devocional diariamente, que as pessoas podem acessar no Spotify, foi o podcast mais ouvido do mundo. Tudo porque, ao invés de se sucumbir nas crises, ele buscou encontrar esperança no Senhor. E a esperança que foi produzida no coração dele transbordou e trouxe esperança para outras pessoas. Só quando nós somos movidos pela esperança e não pela vista, a gente consegue viver a visão que Deus tem para nós. É por isso que nós precisamos decidir viver a nossa vida em Cristo. Nós precisamos decidir buscar a presença de Deus. Nós precisamos decidir caminhar com Ele, ao invés de ser levado pelas nossas circunstâncias. Porque boas decisões, elas simplesmente partem de um coração que está cheio de esperança no Senhor Jesus. Nós só tomamos grandes decisões, vivemos uma boa vida, quando a gente decide viver a partir daquilo que já sabemos, que Cristo é o caminho que nos direciona à verdadeira vida que vem do Pai. Prometo que é a última história que eu vou contar. Eu gosto muito de assistir algumas palestras que se chamam TED Talks. São palestras de pessoas muito estudiosas, muito bem-sucedidas. Normalmente essas palestras são de 15 a 20 minutos. E aí teve um dia que eu estava ali navegando na internet e eu vi um vídeo. Como tomar melhores decisões. E aí por uns 10 minutos eu descobri que uma mulher que é PhD, que é super famosa e reconhecida nos Estados Unidos, ela ia falar ali naquela palestra sobre como tomar boas decisões. E aí você pensa, nossa, ela é uma PhD, né? Ela vai dar uma estratégia muito boa, assim, e que vai revolucionar a minha vida. E ela disse o seguinte, sabe qual é a melhor forma de você tomar uma decisão? É através de uma moeda. Eu falei, moeda? Ela falou, por exemplo, se você está indeciso em relação a comprar um apartamento, você vai colocar a moeda na palma da sua mão e você vai falar, olha, se cair cara, eu compro apartamento. Se cair coroa, eu não compro. E sabe o que você faz? Você joga a moeda para cima. Para qual alternativa você estiver torcendo para que a moeda caia, é a opção que você deve tomar. Se você estiver torcendo para, cai, eu quero comprar, compra. Se não quero comprar, não compra. Eu disse, sabe por que esse método tão simples funciona? Porque no fundo, todo mundo já sabe qual é a medida certa a se tomar. Mas poucos são aqueles que realmente têm coragem de fazer aquilo que já sabem que precisa ser feito. Vamos ser bem sinceros? Se cada um aqui tivesse cara ou coroa e a opção cara fosse entregar a vida totalmente a Jesus e viver a vida a partir da esperança que vem dele, e a coroa seja, viver a partir daquilo que eu posso fazer e lidar com o meu medo, com a minha ansiedade sozinho, se a gente jogasse para cima, a gente ia ficar torcendo para cair cara. Mas muitas vezes
a gente já sabe o que precisa fazer, mas não está disposto a fazer aquilo que a gente já sabe que precisa ser feito. Por isso, nesse momento, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. E talvez nesse dia você tenha percebido aí dentro de você, de que talvez você está dando ouvido demais para a ansiedade, para o seu medo. Talvez você está olhando para a sua vida, talvez você está se percebendo e pensou assim: rapaz, eu acho que eu tenho vivido a partir daquilo que eu vejo e não a partir da esperança que eu tenho no Senhor. Se esse é o seu caso, queria que você estendesse as suas mãos para frente assim, que você fizesse uma conchinha, como se eu fosse receber algo do Senhor, que eu quero orar por você nessa tarde. Não tenha vergonha, sinto que Deus vai fazer algo aqui enquanto eu oro por você. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço pelo seu amor, eu te agradeço pelo seu cuidado, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Pai, porque o seu Santo Espírito está aqui nesse lugar. Por isso eu peço para que o seu Santo Espírito venha com poder sobre a vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui. Senhor, eu oro para que a ansiedade e o medo não falem mais alto que o seu amor. Eu oro, Pai, para que esses irmãos eles não sejam guiados por aquilo que eles veem, mas que eles sejam guiados pela esperança que está no Senhor. Eu oro, Pai, para que as preocupações, os medos, eles não dominem mais o coração desses irmãos, mas que a esperança que vem de Ti venha renovar as suas emoções, os seus pensamentos e tudo aquilo que precisa ser renovado na vida de cada um. Que o Senhor nos ensine a vivermos a partir da sua esperança, que possamos perseverar em buscar a sua presença, para que o caráter aprovado seja formado em nós e para que a esperança venha reinar em nossos corações através da paz que vem de Ti. Essa é a nossa oração nesse dia, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.